sabia que a nossa dieta e os nossos hábitos alimentares podem proteger a gente de várias doenças e também melhorar o nosso sistema imunológico? Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista, sou fundadora desse canal Imunonutrição Experts e hoje nós vamos falar sobre qual é o papel do ômega 3 na imunidade e na proteção contra doenças. Vamos lá? Existem várias estratégias que podem ser imunomoduladoras e podem melhorar a nossa resposta imunológica. Isso é devido aos fatores relacionados a cada tipo de alimento. Os compostos, de forma geral, bioativos de alguns vegetais têm propriedades por meio de proteínas, que nós já falamos em vídeos anteriores, que podem estimular, sim, respostas para conter a inflamação excessiva e melhorar a imunidade. Nós também temos, como falamos, o balanço dos lipídios do nosso ômega 3 e ômega 6 que consumimos na dieta, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Temos também as relações da nossa microbiota intestinal, que é muito importante. Então, consumirmos alimentos, principalmente vegetais, vão melhorar a nossa microbiota, e temos a nossa vitamina D, que já falamos em outros vídeos. A obesidade é um outro fator de risco para o aumento da inflamação corporal. Por quê? O tecido adiposo é um tecido inflamado, principalmente se a concentração dessa gordura é na região abdominal e na região das vísceras, visceral. E isso impõe uma resposta inflamatória maior e, portanto, um corpo mais debilitado no ponto de vista imunológico também, de respostas imunológicas. Por exemplo, as respostas às vacinas, elas são prejudicadas por conta da obesidade. Pessoas obesas mostram menor efetividade das vacinas antivirais. O ômega 3, ele influencia a resposta inflamatória. Então, esse é o primeiro papel que nós vamos citar e vamos comentar, é sobre o seu papel anti-inflamatório. Então, podendo melhorar as respostas de infecções como a Covid-19, por exemplo, aquela tempestade de citocinas da Covid-19. Como que isso funciona? Como funciona esse papel do ômega 3, que é a sua relação entre ômega 3 e ômega 6 na dieta, então o nosso consumo, esse balanço no consumo, que vai fazer com que essas respostas sejam melhores. E para entender isso, nós vamos olhar no gráfico para entendermos a nossa membrana celular e entendermos esse metabolismo. Vamos ver no gráfico, então. Nós temos aqui a nossa membrana celular e nós percebemos que ela é composta de fosfolípidos. Esses fosfolipídios, que são compostos por ácidos graxos. Esses ácidos graxos, que nós chamamos de ácidos graxos, que são o ômega 3, ômega 6 ou ômega 9. Então, esses são os lipídios que vêm da nossa dieta, que nós comemos. Então, quando nós ingerimos algum tipo de alimento que tem gordura, seja ela gordura trans, gordura saturada ou gordura por meio dos ácidos graxos, que nós falamos ômega 3, ômega 6 ou ômega 9, ele vai compor na nossa membrana celular esses fosfolipídios. E esses fosfolipídios, eles vão compor uma bicamada externa da membrana celular, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Neste outro gráfico, nós podemos perceber, então, um gráfico que mostra para a gente o metabolismo, didaticamente, o metabolismo e a relação entre o ômega 6, que é o ácido linoleico, e o ômega 3, que é o ácido linolênico. O ômega 6, ele está normalmente em óleos vegetais de forma geral, como óleo de soja, óleo de milho, entre outros alimentos. E o ômega 3, ele vai estar nos óleos, o ácido linoleico, que é da família ômega 3, vai estar nos óleos de linhaça, nos óleos de soja, de canola e de girassol, por exemplo. Quando nós ingerimos, ele vai passar por um metabolismo, esses ácidos graxos, vai ser metabolizado por algumas enzimas, quebrado, e o ômega 6 vai chegar no seu princípio ativo chamado de ácido araquidônico.
E no caso do ômega 3, ele também vai passar por processos enzimáticos, que é a dessaturação e a elongação, chegando até o princípio ativo, que nós chamamos de ácido eicosapentaenoico, ou EPA, que também se encontra em alimentos como salmão, algas marinhas, entre outros, porque ele é o princípio ativo. Então, ele não está em todos os alimentos, mas alguns alimentos, como os que eu citei, têm o princípio ativo que não precisa passar por esses processos. Bom, dependendo do que nós ingerimos, nós teremos uma membrana celular com mais ou menos desses ácidos graxos. Então, o nosso perfil vai depender do que nós ingerimos. Um perfil com mais ômega 6 vai ser um perfil mais inflamatório, com produção de mediadores inflamatórios. Já uma ingestão maior de ômega 3, ou da família ômega 3, ou do próprio princípio ativo, que é o EPA, vai fornecer para a gente uma membrana celular mais propícia a ter uma resposta mais anti-inflamatória e, portanto, proteger o nosso organismo, balanceando essa resposta da inflamação. Nós temos também a ação antitrombogênica do ômega 3, ou seja, ele tem uma propriedade na redução de agregação plaquetária, ou seja, reduzir as complicações, o risco de complicações trombóticas e, portanto, doença cardiovascular e acidente vascular cerebral. Também temos a ação do ômega 3, a terceira ação do ômega 3, que ela é antiviral. Então, ele tem uma propriedade antiviral também importante. De forma geral, os ácidos graxos poliinsaturados, eles têm uma ação importante na inativação viral e também de inibição da proliferação de patógenos de forma geral, tanto vírus como bactérias e fungos. Então, ele tem uma ação antiviral e antibacteriana, antifúngica muito importante, que nós chamamos que é a sua ação antimicrobiana. Dessa forma, ele protege o nosso organismo de infecções de forma geral também. E a quarta ação, ela é em relação ao seu papel no metabolismo energético. Vamos ver no gráfico? Então, os ácidos graxos, principalmente o ômega 3, tem um papel importante naqueles receptores, na estimulação daqueles receptores proteicos que nós já falamos em outros vídeos, que vai estar aqui na descrição se vocês quiserem assistir, que vai aumentar a oxidação dos lipídios no nosso tecido adiposo, principalmente, a termogênese também, né, que é a utilização aí de gordura, e também tem um papel importante no aumento da captação, da capacidade de captação de glicose e diminuir a resistência à insulina, além de outros benefícios. Então, ele é muito importante para um bom funcionamento do metabolismo energético, tanto de glicose quanto de lipídio. Vamos ver os alimentos, então, que contêm ômega 3, tanto o seu princípio ativo, que é o EPA, o ácido eicosapentaenoico, quanto o ácido linolênico, que é o ômega 3 numa forma que precisa ser metabolizada no organismo. Então, se nós olharmos aqui na primeira figura, nós teremos alguns alimentos que contêm o ácido linolênico, que não é o princípio ativo, que, portanto, precisa ser metabolizado. Ele, principalmente a linhaça, né, é uma fonte, mas também o abacate tem uma quantidade bem razoável, e os óleos vegetais, como o de canola, principalmente o óleo de linhaça, mas também o girassol, e o óleo de soja tem também uma pequena quantidade. Temos os outros alimentos nessa outra figura, que são as sementes de abóbora, por exemplo, as sementes de linhaça também, como a gente falou, e também o ovo, né? A gema do ovo é um alimento bastante rico, não no princípio ativo, mas sim no ácido linolênico, que precisa ser transformado. E na figura 3 temos os peixes, principalmente o salmão, o camarão e alguns frutos do mar. Então, resumindo o que nós vimos hoje, nós vimos 4 ações importantes do ômega 3 no sistema imunológico. A primeira, a ação anti-inflamatória. A segunda é a ação antitrombogênica. A terceira é uma ação antimicrobiana, principalmente antiviral, protegendo então das infecções virais, entre elas a Covid-19. Vamos apostar no ômega 3. E também o controle e a regulação do metabolismo energético. Gostaram desse vídeo?
Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal para poder continuar recebendo esses vídeos. Até os próximos!